o seu microfone ele fica bloqueado aqui, não tem problema nenhum. Deixa eu trazer para cá. Deixa eu ver se tá ok. Oi, Natalina, tudo bem? Oi, Hélio, tudo bem? Primeiro, muito obrigada pelo convite. Quero agradecer o convite, parabenizar pelo espaço, né? Esse momento aí de pandemia, a utilização, ocupação e apropriação desses meios de comunicação é essencial para a gente garantir não só o debate, mas também informar, instrumentalizar toda a população, instrumentalizar os trabalhadores de um modo geral, né? E participar e debater de forma muito democrática, né? Então, parabéns. E muito Obrigado. obrigada mais pelo Imagina que é convite. isso. Eu só preciso agora ajustar você na telinha. Eu preciso que você vá Ah, sempre mais para a esquerda, né? Você, à não para a esquerda. direita, para a esquerda. Fica mais, mais. É, Era, eu já sei aqui. Aqui eu coloquei o meu note aqui, e aí veio um pouquinho mais assim, a gente vem para cá, tipo, eu vou fazer diferente. Espera só um pouquinho. Deixa eu fazer diferente. Deixa eu pôr ele para cá. Pronto. E aí eu acho que talvez. O que você acha aqui? eu Você acho acha que. que melhorou? Piorou? Eu acho não, você sumiu. É o contrário Assim. disso. Mas, isso. Faz o contrário do que você fez agora. Você melhorou bastante. Vem mais, de novo. Não, pro outro lado. Assim? É, mas aí é você se deslocar, que você está deslocando a câmera, Vai. aí eu. Desculpa, eu desloquei a câmera. É a Bom, vamos ver como câmera. é que tá Agora agora. tá jóia, aí perfeito, aí tá super bacana, aí tá. Vai mais um pouquinho de novo. É, isso. É, Assim? o contrário. E Assim? só mais um pouco, que aí vai ficar perfeito, do jeito que você estava indo agora. Mais um. Aê, mais Assim? um. Isso, perfeito. Tá jóia. Tá excelente, agora dá para te ver na plenitude. Então Tá vamos vendo lá. legal? Agora estamos vendo melhor. A Então tá Natalina, bom. nós preparamos uma semana sobre diálogo sobre igualdade racial. Eu sei que você pode dar várias contribuições nesse debate. Ele é o centro da nossa discussão essa semana, mas com as suas ramificações que você tanto bem conhece e tão bem pode nos ajudar. Nós estamos em processo de pandemia. Você é uma dirigente da CUT Nacional. Pode falar sobre a questão também dos profissionais na área de educação, que é a sua área, esse retorno, né? E eu descobri agora que ela me falou aqui, antes de entrar no ar, que ela estudou em Marília. E eu fui tantas vezes para Marília Querida, Marília Vermelha, como chama lá os professores de Marília, estudar um pouco sobre socialismo, lugar muito importante. Então é com você, Natália, se você quiser falar do governo, como é que você está vendo esse governo, essas questões todas, o microfone é todo seu. Muito obrigada. Bom, só fazer um comentário de Marília. Marília é o último bastião marxista das universidades públicas de São Paulo. Exatamente. Mas foi um prazer. Eu participei do movimento de moradia, né? Quando eu fui para a Unesp, para Marília, não tinha moradia estudantil, estava um processo de construção. Então a gente ocupou as salas de aula naquele momento para pressionar a reitoria a construir moradia estudantil para os filhos da classe trabalhadora que
estavam na universidade e que era necessário garantir as condições de permanência também de todo aquele povo na universidade, né? Então foi muito, muito legal, participei desse movimento. Então, a minha luta por reivindicações já vem de há tempos, né? Então eu participei do movimento estudantil e depois movimento negro e movimento sindical. Antes eu tirei uma camiseta que para mim é uma relíquia que eu amo, então quase não uso muito, em sua homenagem. Vou mexer um pouquinho só a câmera, só para talvez você ver. Olha, a minha camiseta aí, Olha, aí já bota a câmera de volta, vê se eu centralizei direito novamente. Tá me vendo? Leva a câmera para sua, pouquinho só mais para sua direita. Você tá numa parede, né? Do lado. Isso. Vai mais, porque aí fica bem legal. Vai mais. Isso, perfeito. Aí é legal. Aí ficou show de bola. Você tá onde agora, Natalina? Você tá em Marília? Minha casa. Eu tô na minha casa em São Paulo. Em São Paulo. Eu me formei em Marília e eu vim para São Paulo. Eu concluí minha graduação e aí acabei depois indo para o mestrado, abandonei o mestrado e acabei fazendo uma qualificação na Unicamp. Fui para a Unicamp. E, enfim, então eu acho que eu tive o privilégio de passar pelas 3 universidades de São Paulo, né, num momento difícil, mas... E aí eu fiz a minha formação, eu fiz uma especialização naquele momento nos parâmetros curriculares, que a gente estava no debate nos anos 90, se constituindo, né, a partir dos planos decenais, a partir de várias outras histórias, enfim, eu fui fazer isso e fiquei na educação. Né? Eu tenho a minha formação em ciências sociais, eu sou bacharel em ciências sociais, mas também sou licenciada em ciências sociais. Então, eu sou cientista social e sou professora de sociologia. E aí você me perguntou como é que a gente vê o governo nesse momento, né? Salve algumas situações que a gente pode dizer que teve algo, assim, um pouco um tiquinho mais de responsabilidade, mas eu vejo um atrelamento linear, município, estado e federação, para começar por aí, né? Das ações, e mesmo que pese, é óbvio que a gente, você vai falar, poxa, Natalina, mas o governo municipal e estadual de São Paulo não, tiveram ações que foram importantes, mas eu creio que poderiam ser muito mais contundentes. Por exemplo, para além disso, eu acho que o estado e o próprio município tinham que ter pensado também num auxílio emergencial, né? Para que a gente pudesse minimamente dar condições de garantia de vida, mínimo de vida, para o grosso da população que não teve como manter o isolamento social e que, portanto, necessitou do retorno, né? Para os trabalhadores que estão no mercado informal, por exemplo, é muito sério. É um momento grave, é um momento em que, por mais você observa que há um certo experimentalismo nas ações dos governos, tanto municipal quanto estadual, porque a cada semana você tem uma nova atitude, você tem uma nova experiência, uma nova ação, para ver se vai dar certo ou não. Ora, o isolamento social, manter o isolamento social, para que todos tenham condições de manter o isolamento social, é necessário fundamentalmente que dê garantia de vida, de sobrevivência para essas pessoas. E isso a gente não pode negar. A gente precisa pensar, era preciso pensar nos impactos da população e uma porcentagem muito grande da população no mercado informal. E é uma população que, se trabalha, ganha, se não trabalha, não ganha. E aí como é que você vai argumentar com relação a isso? As pessoas precisam comer, né? Então, enfim. Então, um pouco nessa conjuntura mais nossa, tanto de âmbito municipal quanto de âmbito estadual, essa é um pouco a avaliação que eu tenho, sabe, Hélio? Eu acho que houve experimentalismo e acho também que o governo tem estado aí por grupos de empresário ou então pelas políticas do governo federal, que torcida, tem feito
comércio, e eu acho que de forma imprudente, porque a gente continua em curva ascendente, que pese hoje eu ter a coletiva do governo, e em a 25ª semana, a gente teve 100 mortes a menos. Então, eu até questiono, porque como a gente tem uma realidade de subnotificação, até que ponto essa subnotificação se confirmou e aumentou, e até que ponto houve uma redução ou não de óbitos relativos à Covid-19. Então, esse é um momento que a gente questiona, porque os dados não são explicitados, a, 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 a testagem é inferior ao que necessitaria ser, e aí a gente é um momento de extrema insegurança e incertezas para boa parte dessa população. Eu penso que só não estamos em piores condições porque a gente tem o SUS. E essa pandemia, ela traz para a gente, principalmente para o campo progressista, eu acho que é isso. Traz para o campo progressista a certeza de que nos últimos 20, 30 anos estivemos corretos na luta em defesa do SUS, na luta em defesa da educação pública, na necessidade de termos verbas específicas para o SUS, no fortalecimento desse SUS. Mas aí nos últimos 4 anos, quer dizer, em São Paulo nos últimos 20 e poucos anos, né, porque a gente tem uma verba federal, mas é necessário explicitar que quem de fato aplica essas verbas é os governos municipais e estaduais. Então, nós tivemos um governo progressista, governo Lula e Dilma, golpeado, e eu vi as pessoas dizendo, mas não investiu na saúde. Eu falei, mas espera aí, quem governa o Estado? Quem governa o município? A gente precisa pessoas. Enfim, então, esse momento de pandemia mostrou, não só para nós, mas para o grosso da população, a importância de ter um sistema único de saúde que garanta o atendimento desde, por exemplo, o presidente da República ou o Roberto Marinho, um dos filhos do Marinho, assim, os Marinhos, né, que controlam as mídias, até uma pessoa em situação de rua. Então, o sistema único de saúde é fundamental para a garantia da vida desse país, nesse momento. E olha que esse sistema foi precarizado, atacado, retirado de verbas, enfim, tudo que era possível se fez nos últimos anos, principalmente para atacar o SUS, com proposta de privatização de leitos, com ceder leitos para os convênios, enfim, da saúde privada. Então, que pese da gente ter tido todos esses ataques, nós ainda temos no SUS a garantia de atendimento ao grosso da população nesse momento. E por que eu digo grosso da população? Porque a Covid, ela chega no Brasil e a suposta democracia dela vai até aí. Porque aí os impactos da Covid numa sociedade de extrema desigualdade social, numa sociedade em que o racismo é abissal, e o racismo abissal faz com que metade da população pobre seja negra e metade da população negra seja pobre. Então, isso é um combo que anda de mãos dadas. E da mesma forma que o capitalismo estrutura as relações da sociedade capitalista, o racismo também. Então, é o combo isso. Então, é claro que impactaria, não sei se você já falou sobre isso, mas só para fazer um relance, que a gente vai entrar na educação, eu sei. Mas é claro que impactaria essa população. Então, eu vejo algumas pessoas, nossa, mas está vendo o número de pessoas que estão indo em óbito é a população negra. Claro, porque é a população com maior vulnerabilidade social, né? A população pobre, são essas que vão morrer, pensando que você tem aí um vírus que ataca e que a única forma de defesa é a imunidade. Então, a imunidade passa por alimentação, por condições de moradia, por saneamento básico e por condições de alimentação, por segurança alimentar. Então, se você não tem isto, é óbvio que
o grupo que vai morrer é exatamente aquele grupo em que está alijado dessas ações que a gente está falando aqui. E para além da saúde, tem a questão da educação também. Então, assim, eu fico, assim, as pessoas falam, mas a Natalina está passando na TV, todo mundo tem uma televisão em casa, e aí eu fico muito assustada como que a educação, como a ideia de educação é vista nesse país. A educação, ela acaba não sendo um bem. Para a grande maioria, a educação não é tratada como um bem, né? Como uma coisa importante, essencial. Essencial. E não se repensa, ou não se pensa que... só um minutinho, desculpa, de vez em quando eu tenho que fazer assim, porque eu estou na câmera do celular, a minha câmera do notebook está muito ruim. E aí, entrando notificação, ligação, então peço desculpa a você. Fica tranquila, Natalina, esquenta tá? não, a casa é nossa aqui. Então, só retomando aqui o meu fio de pensamento. Então, assim, que pese você ter uma... nesse momento, a educação sendo, ou as aulas sendo transmitidas pela televisão, e aí você fala assim, olha, a aula está transmitida pela televisão, você vai ter acesso. Educação à distância não é isso, não é você sentar em frente à televisão. E aí isso está mais do que provado. Está mais do que provado nesse momento. Então, quando me propuseram o tema, olha, falar um pouco sobre desigualdade social, racismo e educação, é claro que eu ia falar sobre educação à distância também. E com a pandemia evidencia o fosso desigual que a gente está nesse país. A PUESP fez um levantamento a partir dos professores em todo o estado de São Paulo. A PUESP havia feito um levantamento, acho que cerca de umas 3, 4 semanas atrás, eu me recordo exatamente a data. E chegou à conclusão absurda, assim, de que apenas do total de alunos atendidos pela rede pública, apenas 22% está frequentando não só a EAD, mas também fazendo as atividades, respondendo as atividades, 22%. Então, não basta só você ter uma TV na sua casa para assistir uma aula. E ainda, te dar uma informação aqui. É assustador que como a gente está nesse momento com uma carga absurda de trabalho, os professores que estão em home office. Então, porque os professores hoje em home office não trabalham as suas 6 horas diárias. Professores em home office hoje têm trabalhado de 10 a 12 horas em home office. Vou te falar aqui de uma série de situações que têm acontecido, porque às vezes o professor não consegue desligar o seu celular, porque ele tem usado o seu celular pessoal para isso, né? Ele disponibilizou, olha, veja bem, ele disponibilizou o seu número pessoal para atendimento dos seus estudantes, dos pais, dos alunos, para poder fazer o seu trabalho. O governo não deu nenhuma condição de estrutura para que a gente fizesse esse trabalho. Então, você precisa, para você ter acesso a isso, você tem um pacote de dados que você paga R$15 por mês, você não vai conseguir ter uma conexão dessa aqui, Hélio. Fala a verdade. Então, assim, o investimento que o professor teve que fazer, inclusive investimento pessoal, para poder se garantir que ele tivesse em home office, trabalhando e atendendo as reivindicações do governo, aquilo que o governo estabelece, que as diretorias de ensino estabelecem, que as suas diretoras de escola estabelecem, e também atendendo aos alunos. Então, os professores estão produzindo material, encaminham esse material, seja por e-mail, seja pelo WhatsApp, para os estudantes, procura atender os estudantes, inclusive fora do seu tempo de trabalho, como eu estou te falando, são cerca de quase 12 horas de trabalho por dia. E nem com toda essa intensidade está dando conta. Por quê? Porque não basta só este trabalhador, da educação, esse professor, essa professora, está produzindo tudo isso. É necessário que atrás da câmera, do outro lado, também tenha o sujeito que vai recepcionar, que vai conseguir dar a devolutiva. E aí nós impactamos numa outra situação.
que da mesma forma que eu falei do tal do pacote de dados para o professor, Hélio, tem casas que tem um único celular. E aí, este celular é o celular da família. Então, a mãe às vezes tem que sair para trabalhar. Aí, quando ela chega, ela tem que tenta acionar o que é possível para que esse filho faça. E não sou eu que estou falando. Tem uma série de pessoas, eu estou vendo gente famosa, youtuber, gente que faz programa o tempo inteiro falando das dificuldades que está enfrentando dentro de casa para acompanhar os seus filhos, monitorar os seus filhos e contribuir com o processo de formação dos seus filhos nesse momento de pandemia. Então, se pessoas que têm... Eu sou um. Então, você é um... Eu sei, imagino que sim, entendeu? E aí a gente está falando, e é claro que a gente está falando de escola, de educação pública, de escola pública, a gente está falando de população pobre e periférica também que está nessa escola, e a gente está falando, a gente está falando da grande mentira que é a inclusão digital. Tá? E aí isso está muito provado. Gente, acessar o Facebook ou ter o WhatsApp não é inclusão digital. Não é você conseguir ter condições de acessar os programas, de baixar o aplicativo no seu celular, de garantir que o seu filho participe, por exemplo, das aulas em EAD e, ao mesmo tempo, interage com aquele professor, de garantir que o seu filho receba as lições que a professora da classe ou da turma dele passa para ele, e você monitorar. Então, quem está nesse momento alijado neste processo é a população pobre, periférica. E se a gente tem o entendimento, e não só entendimento, mas se a gente tem os dados que o IBGE demonstra, os dados que várias pesquisas demonstram, se a gente tem esses dados de que a grande maioria da população pobre é negra e a grande maioria da população negra é pobre, então é claro que quem está sofrendo os impactos neste momento é essa população. São essas crianças e adolescentes, tá? E aí você vai me perguntar, Natalina, tá bom, você vai me perguntar, Natalina, qual é a saída? Hélio, o governo tinha que ser sentado, sabe assim, sentado, da mesma forma que tinha que ter sentado com a saúde, porque quem sabe dos problemas reais da escola somos nós, professores, que está na sala de aula, do jeito que está no chão da escola. São os sindicalistas também, que a PUESP, os conselheiros da PUESP, todos eles estão em sala de aula. Não tem afastamento sindical para os conselheiros da PUESP, tem afastamento sindical para um número reduzido de afastamento sindical. Então, o grosso dos diretores da PUESP e dos conselheiros, dos sindicalistas, estão na sala de aula. Então, era debater o sindicato. Eu entendo que o sindicato, e eu tenho muito orgulho de estar nesse sindicato, ele tem um conhecimento muito grande sobre o funcionamento da escola, como não ser, porque dialoga diretamente com quem está na sala de aula. Bom, e aí, você, como eu disse antes, você fala assim, Natalina, qual é a saída? Não existe saída fácil, não existe saída milagrosa. Né? Assim, o que se aconteceu? Mesmo nos países que você tem uma estrutura, uma maior estrutura, nos países em que a educação, de fato, é uma proposta política de Estado, que pensa a educação a partir de evolução e desenvolvimento do seu povo, mesmo nesses países, houve uma série de prejuízos para os estudantes. Mesmo nesses países, teve uma série de dificuldades para implementar a EAD. Então, imagina num país como o nosso, né? Então, eu penso que a gente falar que está dando certo a EAD não é verdade. A gente precisa dizer que não é verdade e que ela também não é democrática. Porque tem a ver com, inclusive, você falou que você é um dos pais que está aí suando para conseguir monitorar o seu filho nos afazeres. E milhares e centenas de famílias com toda a problemática que se coloca nesse momento. Como que estão fazendo? Você percebe?
Então é necessário que se tenha eu acho que a gente tem que falar para os nossos ouvintes, para quem está te ouvindo, falar que o que a gente precisa nesse momento é garantir a vida. E qualquer outra proposta que o governo venha fazer agora de minimizar os impactos do ano letivo, a gente sabe que não é verdade. A gente precisa ser franco entre nós, né? Então, assumir isso e assumir fundamentalmente que garanta a vida para que a gente tenha um retorno, todos vivos, com condições de fato, assimilar aí o conteúdo e ir voltar para as escolas, todo mundo com saúde e com disposição para trabalhar e aprender. Entendeu? Natalina, a gente vem fazendo live há alguns dias, desde essa pandemia, e a gente conversou com diversos professores da universidade. Nós conversamos aqui com professores da universidade, passou por aqui o Márcio Postman, lá da Unicamp, o Eduardo Fagnani, Marilane Teixeira, passou por aqui o Ariovaldo, seu amigo de APOESP, professora deputada Bebel passou por aqui. Maravilhosa, minha deputada. O Guido passou por aqui. O Fausto do DIEESE também, que hoje é o coordenador do DIEESE, passou por aqui. O Luiz Fernando, que é coordenador do Instituto Federal aqui de São Miguel Paulista, o diretor também fez uma live aqui junto com a gente. Do MOVA, que é uma proposta de Paulo Freire na rede municipal de São Paulo, teve aqui a companheira a professora Cícera e a professora Iraci. A professora Iraci é muito metida, né? Ela fala assim, eu trabalhei com o Paulo Freire. Aí você fala, tudo bem, então. Mas é metida, né? Eu sempre falo isso para ela. O professor Val, amigo seu também, da PUESP, a gente esteve discutindo a questão a semana passada, LGBT aqui com LGBTQI+. Né? LGBTQI+, obrigada, Hélio. Isso mesmo. Foi super bacana a conversa com o Val, e o Val trouxe... E agora com a professora Natalina também, não teve ninguém que falou aqui que o IAD, do jeito que está colocado, ajuda alguma coisa. Pelo contrário, ele traz muita dificuldade. E uma das falas importantes que o professor Giba teve aqui também, do cursinho da Poli, o professor Giba falou o seguinte, Hélio, é o conteúdo programático, é o conteúdo pedagógico que define os seus meios. Né? E nós estamos vendo agora a inversão disso. A gente sabe que não vai dar certo, eu estou passando por isso, eu tenho uma filha de 3 anos e um filho de 9. O de 9, enfim, que está tendo que fazer essas aulas online, a escola não está preparada, nós não estamos preparados, porque você tem que dispor de tecnologia para eles têm que ter um notebook, não dá para fazer pelo celular. Aí quando ele tem um notebook, ele tem que ter um fone de ouvido adequado, não esse que eu estou usando aqui. Aí quando ele tem um fone de ouvido adequado, ele tem que ter uma mesa adequada, ele tem que ter uma cadeira adequada e um espaço adequado. E aí você descobre que mesmo a gente que lutou e que militou, enfim, nós somos trabalhadores como todo mundo, a gente percebe que a gente, quando comprou esse negócio de internet para ter em casa, porque, enfim, não podemos tá tão fora assim das tecnologias, a gente percebeu que a internet dentro de casa não vai para todos os quartos, né? Isso! Exato! Então, quer dizer, são muitas dificuldades que nós temos para superar, que o IAD pode cumprir um papel, que eu acho que foi isso que o Fausto do DIEESE colocou aqui no debate, né? Que nós somos contra o IAD, do jeito que está nós somos, ponto. Do jeito que está não serve. E ele é um auxílio, uma ferramenta auxiliar que pode ser empregada, como é empregada, mas com bastante... bem adequada à realidade do que nós estamos vendo. O professor Luiz Fernando, diretor do Instituto Federal de São Miguel Paulista, ele não autorizou o ensino à distância no Instituto Federal de São Miguel Paulista, porque 70% dos alunos não têm acesso à internet. Né? E... Hélio, você falou uma coisa importante agora. Bom, primeiro deixa eu te falar uma coisa. Você começou a falar o nome do povo aí, eu comecei a ficar com medo. Falei, meu Deus do céu, gente do céu, que medo! Não, mas você faz parte desse rol também, que é isso?
Pois é, eu consegui contribuir alguma coisa, porque só gente de alta capacidade intelectual. Então, você já contribuiu em lives com a gente e hoje contribui muito bem. Já foi muito interessante a sua intervenção já, Natalina. Então, isso, né? Primeiro eu fiquei aqui, comecei a ficar assustada, falei, meu pai, ai meu Deus, ai que medo. Não, você só tem medo da Iraci aqui, porque a Iraci trabalhou com o Paulo Freire, então nós temos que estender o tapete para ele. Ainda bem que você não me falou isso, porque eu ia travar, falar, gente, e agora? Será que eu estou à altura Então, eu quero, mais do que nunca, me sentindo uma privilegiada pelo teu convite, cara, porque você só convidou o cabeção, né? Pelo amor de Deus. Mas, é verdade, não falando sério, Hélio, não tô zoando, não. A pessoa não me conhece, Você sabe? Não conhece a professora Iraci, né? Eu não conheço. Ela é do Mova, trabalhou com o Paulo Freire e é para alguns chamam de preta, outra de negra, mas é uma negra muito, sabe, muito qualificada, apesar que isso não quer dizer, né? Imagino, uma mulher. Bom, as mulheres negras, de modo geral, são extremamente qualificadas em qualquer espaço, né? Mas, ó, eu tô me sentindo assim, juro pra você, eu tô me sentindo tão privilegiada por estar nesse espaço. Escuta, minha câmera tá legal, porque eu tinha movido. É que você vai se movimentando e vai tirando do foco, né? Aí você volta de novo, porque você sabe que dessa live a gente produz pequenos spots para poder passar para a internet, essas intervenções. Por isso que eu deixo vocês falarem bastante, porque depois eu pego essa parte e uso. Eu tô no foco de novo ou não? Olha aí para mim. Só mais um pouco, só que já ficaria excelente. Mais. Não, o contrário agora. Vai, isso aí, continua. Continua do jeito que você estava. Aí ficou perfeito. Se você ficar quietinha, você ajuda muito aí. Deixa eu te falar, eu tenho um problema gravíssimo. Nós temos esse problema. Eu sou professora, eu sou uma mulher negra e eu sou nordestina, Hélio. Da onde você é? Eu sou do Piauí. Conheço o Piauí de trás para frente. Desde lá do Delta do Parnaíba é a Eliseu Martins. Você não conhece o Morro Cabeça no Tempo? Você conhece o Morro Cabeça? Fica no sul do Piauí, fica perto do... perto dos Postos Jorrante. Do Rio Burgueia. Eliseu Martins. Esse é o sul do Piauí. Eu sei, não, mas não, é um pouquinho... mais pro sul ainda. Mais pro sul ainda, Mas eu que sou de... Olha o nome, Morro Cabeça no Tempo. Eu acho tão poético esse nome, cara. Eu acho Morro Cabeça no Tempo. Morro Cabeça no Tempo, né? Olha isso, um morro que tem a cabeça no tempo. É demais, cara. O nome é muito pitoresco, uma hora eu te conto. Mas assim, que você estava falando, eu acabei de interrompendo só para dizer uma coisa, e aí volto a palavra a você. Eu tenho inúmeros colegas, muitos colegas de trabalho, mas muito mesmo, amigos, aliás, que são professores universitários. A grande maioria é professor universitário em universidades públicas. Então, tem gente que está em Rondônia, no Acre, em Minas Gerais, no Amazonas, né? E todos eles colocaram essa questão de que seus alunos... Pode continuar, beleza, estou te escutando. Que os alunos universitários que supostamente, por estar na universidade, supunham você ter um mínimo de estrutura, aquela coisa que a gente acha que... E não é verdade. Não é verdade. Então, vários desses amigos me falaram, Natalina, a gente nós temos um encontro virtual, nós temos um grupo de amigos de faculdade, de tudo isso nesse ano, e a gente se encontrou aí, fez um grupo virtual e a gente tem conversado. E eles têm falado, a gente fala de tudo, a gente fala desde o amigo que separou da mulher até a conjuntura. E aí, eles estavam colocando, olha, a dificuldade que a gente está nesse momento em implementar qualquer que seja a ação, não dá. Então, tem muitos campos de universidade que entendem que o ano letivo inexiste, porque não tem estrutura. Não tem. E eu repito, eu creio que o Márcio Postman deve ter falado sobre isso, mas ter um celular com pacote de dados que você paga R$30 por mês,
não é inclusão digital. E não garante que você consiga acessar essas plataformas e que você possa, de fato, ter a educação à distância necessária nesse momento. Então, você falou um ponto muito importante. Nós não somos contra a EAD, mas somos contra do que está aí, porque isso é engodo, isso é enganação e mais do que isso. Isso é a reafirmação da exclusão. Da exclusão. Então, eu não posso compactuar com isso, eu não posso compactuar que você tem uma grande maioria dos estudantes, nesse momento, excluído do processo de aprender o conhecimento e de desenvolvimento cognitivo, pedagógico, que seja. Né? Então, nesse sentido, eu concordo com todos os que me antecederam aqui, e imagina, quem sou eu para falar o contrário também, né? Aqui, você tem toda a razão, acho que... E aí... como a gente está fazendo o recorte racial, que eu acho que é fundamental, eu tenho feito um debate dentro da Central, que a gente tem nesse momento várias lutas em andamento. E uma delas é a luta em defesa da democracia. E aí eu vou falar isso porque para poder complementar a minha fala, você vai entender. É a luta em defesa da democracia. E eu tenho questionado muito sobre qual democracia nós estamos falando. A democracia real, ela inexiste quando há racismo, quando há pobreza. Então, a luta pela democracia passa, antes de mais nada, pela luta antirracista. Da mesma forma que eu tenho dito que a luta antifascista, ela passa, antes de mais nada, pela luta antirracista. Porque se entendemos que o racismo estrutura as relações de poder, as relações sociais, e estrutura a sociedade brasileira e, portanto, normalizou uma série de atitudes, como, por exemplo, a violência policial em demasia, como, por exemplo, a exclusão da população negra. Então, como você tem o racismo estrutural e ele é normalizado, então não tem como a gente dizer que a gente vive uma democracia. A gente só pode defender a democracia real sendo antirracista. Aí, por que eu disse isso para você? Porque a gente está fazendo recorte racial e está falando de EAD. E aí, eu não posso defender um tipo de ação que não integra, não incorpora e não inclui toda esta população. É impossível isso, tá certo? E aí, a nossa crítica é fundamental contra a forma como foi implementada, mas mais do que isso, contra as condições que o nosso alunato tem. E essas condições são dadas pelas condições socioeconômicas. Essas condições são dadas porque, vivendo num país capitalista como a gente vive, de capitalismo selvagem, você tem um governo que dá 1 trilhão para bancos e que não quer dar R$600 para os trabalhadores. Trabalhadores esses que, em sua maioria, estão no mercado informal. Trabalhadores esses que são pais dos nossos alunos ou que são mesmo os nossos alunos. Então, quais são as condições que essas crianças e que esses jovens têm hoje para ter aulas em EAD, educação à distância, e acompanhar essa educação à distância, seja pelos instrumentos tecnológicos, seja pelas condições dadas e mesmo pelas condições emocionais e estruturais das suas casas. Não, efetivamente tem que ter um outro debate, eu acho que tem que envolver. Eu confesso que eu sou uma pessoa que erro e falho nisso, bastante, porque são as contradições que a gente tem, né? Eu venho de uma sociedade com essa estrutura que tem. Eu sempre tive, para mim, essa questão do debate racial muito colocada, porque, assim como boa parte da população brasileira, a gente tem pessoas dentro da família de vários tons, né? Já me corrigiram uma vez, são vários tons. Eu tenho os meus filhos que têm os tons mais claros e tenho os meus sobrinhos que têm os tons mais escuros. E sei o que a sociedade racista faz com essas pessoas. Não podemos olhar e não fazer um debate. E a gente vinha debatendo aqui, a Natalina, a gente vinha debatendo de uma certa forma, até porque
o Rafael Pinto, a gente tem uma amizade aí de longa data, a gente sempre pautou essas questões e nesse momento agora a gente falou, não, vamos fazer. A gente fez bastante coisa, até que a gente chegou no momento, falou, vamos fazer uma coisa um pouco mais organizada, um pouco mais, e o Rafael ficou com a responsabilidade, eu agradeço muito a ele, de ter montado esse debate. E mesmo não vai dar conta, nós vamos continuar fazendo outros por dois motivos. Um, porque a gente ia continuar mesmo. O outro é porque um monte de amigo viu e falou, e por que eu não fui chamado? Então, falei, calma, que a gente vai fazer o debate. Esse debate ele é constante, porque se a gente quer transformar a sociedade, a gente tem que enfrentar a questão racial, com certeza. E eu achei muito importante os manifestos, os últimos atos nos Estados Unidos, que ele incluiu uma palavra que já era conhecida do nosso vocabulário, mas não tão usada e não tão difundida do ponto de vista da ação daquele movimento, que é o antirracismo. É isso, eu achei que colocou todo mundo para discutir. Não basta não ser racista, que eu acho que isso era uma palavra, a Natalina, que usava muito. É Angela Davis. Angela Davis, isso. O Rafael Pinto falou isso aqui nos debates nossos. E eu usava muito essa expressão, olha, por ter uma parcela da minha família que é negra e outros, quer dizer, de preta ou de vários tons, como diga-se, como queira dizer, né? Eu não sou racista. Eu acho que isso eu não estava muito acomodado. Eu falava uma coisa que não me deixava bem nesse debate. Agora, quando essa discussão foi colocada do antirracismo, eu falei, pronto, enquanto esse branquelo aguado de olho, de cabelo aqui todo sururu, vai ter que... Agora ele consegue se posicionar. Agora dá para poder fazer o debate com mais clareza e falar, nós somos antirracistas, e aí nós vamos discutir a questão do racismo estrutural e de uma outra sociedade que corrija. Porque não adianta, você não vai superar a desigualdade, não vai superar a violência se você não superar a questão do racismo. E aí tem a questão das mulheres, das minorias, do LGBTQI+, senão o professor Val me chama a atenção. Eu não milito no movimento, mas eu tenho grandes companheiros que estão lá, a gente está junto, são lutas que são companheiras. E eu preciso o tempo inteiro lembrar da sigla, porque às vezes eu dou umas bancadas. Mas, Hélio, eu posso falar uma coisa para você? Eu tenho aprendido muito que a luta é feita na contradição. Uhum. E a vida é feita na contradição. Não é uma coisa linear. Não é. Tá certo? E em alguns momentos, primeiro que isso me permitiu conseguir respirar com os meus erros e alguns equívocos. Isso também me permitiu conseguir compreender que eu não podia dar conta de tudo e que nem sempre as coisas iam fazer sentido em algum momento. Uhum. Então, primeiro isso é um aprendizado para mim nesse momento importantíssimo. As contradições da vida, né? A luta é feita na contradição. A gente avança e retrocede. Isso também no campo pessoal, né? Então, eu concordo com você sobre isso e queria deixar isso para você. Queria dizer que não se martirize, porque eu tenho essa convicção que a luta é feita na contradição. Isso é uma coisa. Outra coisa é o seguinte, você falou dos vários tons, de fato, porque o racismo no Brasil, ele é muito fenótipo, está relacionado ao fenótipo, né? Quanto mais escura o tom da pele, mais discriminado você será. Mais será. Uhum. Agora, eu não quero com isso cair no colorismo, não estou fazendo esse debate, não é isso, ao contrário, a gente já superou isso. Tanto é que a gente entende e incorpora aí, e aí você não me fez essa pergunta, mas eu já vi muita gente me fazendo, afinal, Natalina, é preto ou é negro? Esse é um debate sem nenhuma inocuidade, porque primeiro que é o seguinte, a gente tem que pensar do ponto de vista histórico, da nossa construção histórica cultural. No Brasil, você tem uma ressignificação do que é o negro. E que não era só pelo tom escuro da pele, tá certo? Não é só o tom escuro da pele. Quanto mais preto, mais retinto, você vai ser negro. E aí eu entendo, o Steve Biko falou isso uma vez, que ser negro
passa, antes de mais nada, não só pelo tom da pele, mas pelas condições que você enfrenta no capitalismo, pela concepção histórica, cultural que você tem e pela representação da ancestralidade, tá? Então, passa por esses canais, essa construção. E quem reafirma e alimenta e repensa tudo isso também, é claro, Abdias do Nascimento, Lélia Gonzalez, e aí eu sou Abdias do Nascimento e Lélia Gonzalez sem dúvida nenhuma, né? Então, para mim, o conceito é negro, porque incorpora aí tudo isso, e você tem os pardos e os pretos, que está dentro desse conceito. E, por último, no Brasil, eu creio que acho que talvez 1 ou 2% da população, de fato, é ariana, branca, né? O resto de todos nós, nós temos essa, menos ou mais melanina, mas somos do ponto de vista da ancestralidade. E aí a Angela Davis, ela traz essa coisa do antirracismo. E aí, como eu te disse, a luta é essa. A luta porque se nós somos, Hélio, 56% da população, é impossível você debater desemprego, educação, saúde, movimento de moradia, seja no campo ou na cidade, economia, violência, sem feminicídio ou extermínio da juventude negra, falar sobre cultura, transporte. É impossível qualquer desses temas que eu trouxe, falar, por exemplo, sobre agora a taxação das grandes fortunas. Não dá para falar de tudo isso sem falar da população negra. A luta contra a miséria, a luta contra a pobreza é a luta contra o racismo também. Então é isso que eu tenho feito debate. Eu tenho dito muito isso para os meus companheiros, que não é querendo puxar a sardinha, mas eu tenho dito, olha, a Secretaria de Políticas de Combate ao Racismo da CUT tem que estar na centralidade dos debates, da elaboração das políticas cotistas. É impossível. Não. Tudo passa por aí, né? Então a gente vai debater economia, vai debater liberalismo, a gente vai ter violência física, violência doméstica. Todo esse debate é um debate também antirracista. Deixa eu ler aqui um pessoal que passou pela live nossa, que a gente não deu muita importância para eles. Que medo. Nós estamos chegando no final e eles vão falar assim, não leram nem o nosso nome que está aí. Eles são chatos demais com isso aqui. Não, por favor, fique à vontade. A Fernanda Silva dá uma boa tarde. O grande Rafael Pinto está aqui com a gente. A Edith Paz, o Miguel Biaso, a Juliana Graziella, a Juliana Duda, Paulo Ferraz também, grande companheiro, Matheus Baeta, Bia Santana, Assunção, a Camila, a Jordana, a Lenilda, a Rosana, o Henrique, a Vanessa, o Cláudio Ramos, a Rafaela Cristina do Vermelho para Lutar, o Gilson de Goss também está aqui, acho que é Goss, né? Gilson de Goss, isso. Se eu falei errado, me corrija. A Márcia Faro também está aqui, dá uma boa tarde, parabeniza a nossa live dessa tarde, o companheiro Enio, o Odair Cabreira também, a Eliane, o Lídio, a Bia Santana, ela faz aqui uma intervenção que acho importante ler. Ela fala o seguinte, eu fico pensando em separado em todos os níveis da educação e acredito que, de certa forma, a fase escolar mais prejudicada é a infantil, porque é um momento de alfabetização e acredito que mesmo os pais que condições de auxiliar os filhos não têm o preparo de um professor para essa fase tão importante. Não que as outras fases não sejam difíceis, mas acredito que a educação infantil não tem condições nenhuma de ser EAD. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma intervenção aqui. O Paulo Ferraz também faz uma intervenção grande. Eu já pedi isso para o Paulo, mas ele não me escuta, escrever pouco. Esse jornalista escreve um monte aqui. Ele diz aqui, precisamos lutar antes de tudo para que toda a sociedade conheça o problema que é o racismo. Também precisamos reconhecer que sem as mulheres negras e seu pensar ativo não teríamos o pleno exercício de nossos direitos. Ser mulher negra é frequentar a dor, é frequentar a luta cotidiana, tentar sobreviver e seguir mais adiante. A dor não vai passar, mas a mulher negra se levanta generosamente para lutar de forma que outras não experimentem o que ela viveu.
também precisamos reconhecer que sem as mulheres negras e seu pensar ativo, não teríamos o pleno exercício dos nossos direitos. Ser mulher negra é enfrentar a dor, enfrentar a luta cotidiana, tentar sobreviver e seguir mais adiante. A dor não vai passar, mas a mulher negra se levantará generosamente para lutar de forma que as outras não experimentem a sua dor. Hashtag mulheres negras, hashtag luta, hashtag resistência, hashtag racismo, hashtag igualdade, hashtag justiça, hashtag mulher, hashtag lutas. O Paulo é do coletivo do deputado Maurici. Ele faz esse pequeno relato, né? E a Márcia Faro faz uma brincadeira aqui. Branquelo, me chamando de branquelo e aguado, mas com uma colher de café nessa água. Muito gente, né, Hélio? Tem bastante gente que passa aqui por a nossa live. Depois ela fica disponível no YouTube, e onde tem as lives nossas, e as pessoas vão acessando e vão usando esse material, enfim, para poder, porque você foi bastante generosa, mas você está exatamente correspondendo aqui ao coletivo que a gente vem discutindo a questão racial. E a gente tem discutido, a Natalina, com vários companheiros de diversas formações, da militância, muita gente da militância aqui. Nós podemos testemunhar o problema da desigualdade total, mas a desigualdade aí dos meios de comunicação, da internet, por exemplo, que na periferia é uma tragédia, não funciona, e aí você tenta fazer o contato e aí não consegue sustentar porque é de baixa qualidade. Eu comecei a ler um pouco mais sobre a qualidade da internet, né? A gente tem um governo aqui fascista, racista e anti-Brasil, porque se a gente tivesse 5G, não que ela vai resolver nada da questão EAD, mas as conexões seriam muito, muito, muito melhores, né? Porque eles te vendem um pacote de dados que ele está lá 5 mega, 10 mega, 20 mega, 200 mega, mas ele não te fala o que é download e o que é upload, quer dizer... Descobri isso, menina, eu descobri isso muito recentemente, o meu pacote, perfeito, e é uma coisa que a gente precisa discutir, a gente não... Você tem toda a razão. Olha só, eu estou pagando aqui, eu estou falando com você de uma conexão supostamente de alta qualidade, porque eu tenho 100 megas. 100 megas. Aí eu tô lá, eu estava tentando baixar um documentário e pesado, tal, que eu falei, meu gente, o que está acontecendo? Aí eu liguei para a operadora e falei, olha, ela falou assim, eu fui perguntar, falei, olha, minha internet está péssima, não estou conseguindo baixar tal. Aí, tipo assim, 100 megas de velocidade. Aí era tipo 3, 4 megas para você subir o vídeo. Upload e download, né? O upload. Gente, eu fiquei indignada. Pago uma grana. É mentira. É mentira, cara. E eles não te entregam o que te prometeram, porque durante o dia ela oscila demais. Eu tenho medidor agora de internet, eu vou acompanhando, são uns softwarezinhos simples que você encontra por aí, aplicativos, na verdade, que você mede a velocidade, então rapidamente você vê o que está acontecendo. Então é muita enganação. A Natalina, nós aqui, depois de ler todos os internautas que passaram pela gente aqui, agradecer demais esse bate-papo contigo, foi muito gostoso. Agradecer por você ter mandado aquele vídeo já pra gente, aquele áudio, numa das lives que nós passamos. E eu queria que você fizesse as considerações finais e falasse daquilo que você acha que ainda é importante citar. Fica à vontade. Bom, eu que agradeço o convite, principalmente com esse bando de gente que passou por aqui. Então, estou me sentindo assim também, eleita, entre as eleitas. Mas assim, então, Hélio, obrigado pelo convite e mais uma vez parabéns pelo espaço. Acho que é importante a gente fazer esse debate, fazer e transformar esse instrumento. A gente precisa se apropriar desse instrumento. Recentemente eu vi uma pessoa falando que nós estamos perdendo de 10-0, principalmente para os robôs da ultradireita. A gente precisa aprender, eu estou desesperada. Tentando mexer nesses negócios e aprender, e a gente precisa se ocupar disso sim, porque isso sim, a luta é na rua, mas a luta também é feita nesse espaço aí,
a gente precisa se apropriar dele sim. Então, parabéns, eu acho que é isso mesmo, é persistir. Eu gostei pra caramba. E eu adorei o bate-papo, porque foi muito descontraído. Eu Legal. adorei, uma das coisas mais ultimamente eu tô liveira, né? Mas eu falei para um amigo, eu falei, gente, eu já fiz uma viagem, já viajei internacionalmente, já viajei por todo o Brasil. Olha, eu estava sexta-feira no Tocantins, depois eu fui para Bahia, eu falei, gente, que coisa louca. E é muito legal isso. Então, muito obrigada e Imagina. parabéns. Eu quero dizer o seguinte, eu acho que para concluir, e a gente está fazendo um debate aqui, falando de coisas tão importantes, coisas que são fundamentais para a vida nesse planeta, nesse momento, que é saúde, educação, né, e felicidade. Que felicidade, eu sei que é um conceito abstrato, burguês, não sei o quê, mas vamos falar de se sentir bem. E é impossível a gente estar bem, estar pleno, cercado de injustiça, assistindo a todos os dias a como a letalidade policial é um vírus que a gente não consegue combater, a gente de todas as formas denuncia, mas esse é um vírus antigo e persistente. E dizer que claro que todas as vidas são importantes, mas quando a gente fala das vidas negras, a gente está falando daquelas que o Estado constrói políticas para matar. Tá certo? Então, viver sob a mira de políticas que têm como foco a manutenção da vida ou não, é muito difícil. Não é fácil. E aí eu adorei as palavras do Paulo, porque ele fala assim que a luta das mulheres negras é uma luta para garantir que as que virão não sentirão dor. Então, eu só tenho a agradecer. Eu quero agradecer também as que vieram antes de mim e agradecer as que virão depois de mim, né? Na nossa ancestralidade é isso. A história é assim, né? Então, muito obrigada, Hélio, pelo convite. Muito obrigada a todo mundo que ficou assistindo a gente aqui. Desculpa se eu, em algum momento... Eu até me emocionei agora, porque eu pensei um pouco sobre ancestralidade. Eu tinha uma relação com a minha avó que está em outro plano, mas que mulher, cara, a minha avó, Hélio, a minha avó é o que você pode dizer que foi uma matriarca e ela foi uma loba que carregou todas as outras sobre os seus ombros. Então, a minha avó foi parteira, e eu agradeço a ela por estar aqui, porque eu nasci em casa. Eu também nasci em casa, eu também. Mão de parteira. Quem me trouxe ao mundo foi minha avó. Minha avó, Luzia. Luzia, que é o nome da mulher do fóssil encontrado, da mulher mais antiga das Américas. Minha avó chamava. Então, em nome de todas essas mulheres, eu quero parabenizar todas que estão na luta e aos homens também, porque não sou eu sozinha na luta, não somos nós sozinhas na luta. Nós necessitamos que as pessoas não negras, que os homens, que compreendem que o machismo e o racismo matam, sejam aliados nessa luta. Muito obrigada. Obrigada, Natalina. Fica com Deus. Axé. Até uma próxima oportunidade. Obrigado mesmo. Valeu. Eu agradeço. Beijo para todo mundo. Beijo. Tchau. Ao Wakanda. Wakanda. Tchau. Tchau. É isso aí. Tivemos aqui inaugurando nossa semana de diálogo sobre igualdade racial. Uma excelente análise sobre o recorte da questão educacional e o abismo social que ela evidencia no nosso país e na cidade de São Paulo. Desde o início da pandemia ficou claro que os efeitos mais severos seriam sentidos pela população pobre, preta, da periferia. A solução que os governos apontaram foi ensino à distância em decisões tomadas sem pensar nas múltiplas realidades sociais de estudantes e mesmo dos professores e professoras. E a professora Natalina alertou que, para defender a democracia, é necessário que ter engajamento
com a luta antirracista. Se queremos transformar a sociedade, temos que encarar essa realidade e manter as determinações de salvar vidas enquanto atravessamos a pandemia. Esse foi nosso primeiro diálogo dos vários que teremos nessa semana sobre diálogo sobre igualdade racial. Hoje à noite nós teremos o companheiro, deixa eu dar aqui, teremos o companheiro Bruno Ramos, amanhã Maria Palmira, às 14 horas, dia 30 às 19 horas, o Antônio Pinto, depois a companheira, no dia 1º de julho, a companheira Rosane Silva, e também no dia 1º de julho, às 19 horas, a companheira Vera Oscar, no dia 1º. No dia 2, nós teremos o companheiro T. Caçula e o companheiro Antônio Tobias, e encerrando, a Noma Ricumbi e o companheiro Ramatiz Jacinto. Um forte abraço, fiquem com Deus, fiquem até a próxima, valeu!